que ele falou lá na frente que ia fazer, o Senhor me disse, nada disso vai acontecer. E você hoje vai subir naquele púlpito. O pastor Silas não entregava o microfone na mão de ninguém. Ele que não dava o microfone a ninguém. Disse, vamos chamar a nossa única representante feminina. Eu levantei, subi o púlpito, ele me entregou o microfone. Todo mundo calou a boca. Silêncio, que se você jogasse um grampo no chão, você ouviu o barulho. Mas Deus mandou falar uma coisa. E eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Não acrescentarei um A, mas também não tirarei. O que Deus me mandou falar, isto eu falarei. Vocês não podem imaginar o silêncio mortal. Acho que se alguém pudesse, ele me pegava e me... Esse vídeo tem um propósito de Deus. Nós vamos assisti-lo e logo depois eu volto e você vai entender o porquê esse vídeo apareceu para você. O dia que o pastor Zé Santos morreu, a única mulher presente na reunião de obreiro era eu, porque dirigia a congregação. E ele fez assim uma propaganda do que ia fazer, que o pastor no dia seguinte ia ter altas 9 horas da manhã. E eu sentada lá atrás, porque eu saía e vinha para o término da oração na congregação. O Senhor disse para mim, vai para frente. Senta no segundo banco. Aí eu disse assim, Senhor, tu sabes por que eu sento aqui atrás? Porque quando eu termino, eu desço, pego meu Fusca, corro para a congregação para pegar o final da oração. O Senhor disse, mas hoje vai ser diferente. Vai para frente e senta no segundo banco. Aí eu fui assim pelo cantinho, sentei. Tudo que ele falou lá na frente, que ia fazer, que isso, que aquilo outro, o Senhor me disse, nada disso vai acontecer. E aí? O meu plano é outro. E você hoje vai subir naquele púlpito. O pastor Silas não entregava o microfone na mão de ninguém. Eu sentei lá na frente. Única mulher presente. Uns 2.000 homens. E eu ali quieta. E o Espírito Santo falando comigo. Você vai no púlpito. Como eu vou no púlpito? Silas não entregava o microfone na mão de ninguém. Vamos fazer uma oração que amanhã às 9 horas o pastor vai ter alta do hospital e vai estar de volta. E o Senhor disse, nada disso vai acontecer. Botou todo mundo de pé assim, ó, de mão dada. Dá a mão aí. Levanta. Todo mundo assim. Aqueles homens tudo falando alto, grosso, que é a voz de homem. Aí eu ali, sentadinha, segundo banco, quieto. Eles vão fazer uma oração pelo pastor que vai ter alta amanhã às 9 horas e pela família dele. O Senhor disse, não vai ter. E eu quieta ali. Aquela multidão de homens. Ele que não dava o microfone a ninguém. Disse, vamos chamar a nossa única representante feminina, que é a nossa primeira pastora da igreja, ainda não está consagrada, mas é a pastora. Construiu a igreja e está dirigindo. Aí eu estava assim, ó. Eu levantei, subi o púlpito, ele me entregou o microfone. E aquela turma de homens falando, conversando, e ele aqui desse lado. Esse meu filho, que é missionário lá em Portugal, estava no púlpito. Dirigia a mocidade da igreja. Aí ele virou assim, vamos chamar lá. Eu peguei o microfone e aquela conversaria. Ele pegou e disse assim para mim, pode orar. Eu disse, pastor, como é que eu vou orar? Com estes homens todos conversando. Aí ele pegou o fone da minha mão. Com 2 minutos, todo mundo calou a boca. Silêncio, que se você jogasse um grampo no chão, você ouviu o barulho. Aí eu cheguei e disse assim, cumprimentei e disse, vocês ouviram tudo que o nosso pastor falou. Que amanhã às 9 horas da manhã, nosso pastor vai ter alta e vai voltar. Mas Deus mandou falar uma coisa. E eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Eu quero que vocês entendam. Não acrescentarei um A, mas também não tirarei. O que Deus me mandou falar, isto eu falarei. Aí eu voltei e disse, ele pediu para orar pelo pastor. Primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês, o pastor não precisa mais de oração. Aí todo mundo ficou assim. Eu fiz uma pausa e disse, Deus me mostrou enquanto eu estava sentada. O pastor com o joelho dobrado diante do trono e uma coroa acima da cabeça dele. Foi a visão que Deus me deu. Eu contei. Eu disse, ele não volta mais a este púlpito. Caramba. Ele já está diante do trono. Menina, aquilo foi um choque. Porque com essa palavra, eu sem querer, mas obedecendo a Deus, desfiz tudo que o Silas falou, tudo que ele falou. Ele não precisa mais de oração, mas a família precisa. E esse ministério que está aqui em cima precisa. Vocês não podem imaginar o silêncio mortal. Acho que se alguém pudesse, ele me pegava e me enforcava. Porque o Silas estava começando. Filho do pastor Gilberto Malafaia, um dos pastores da igreja. O choque foi total. Eu dizia aqui dentro, Jesus, me dá graça para transmitir o que tu está mandando. Mas eu entreguei a mensagem e disse, vamos orar pela família do pastor.
E fiz uma segunda oração pelo ministério da igreja. E o Silas aqui. Nós vamos fazer uma oração por esse que está aqui, que será o nosso próximo pastor. Não estava previsto, embora ele ajudasse o pastor e substituísse. Botei a mão no ombro dele e disse: pastor, dê um passo à frente. Eu voltei para ele e botei o dedo assim: eu não estou brincando. Em nome de Jesus, solte a mão. E dê um passo à frente. Aí eu botei a mão no ombro dele, olhando para ele nos olhos. Não estou brincando. Dê um passo à frente. E pedi que a igreja levantasse a mão. E fiz uma oração por ele. Olha como é que são as coisas. O Senhor disse: quando eu terminasse de entregar a mensagem, eu pegasse a bolsa e saísse pelo corredor e não falasse com ninguém. E eu fiz isso. Eu fui para casa. O que Deus fez? Resumindo. Quando ele falou o que ele queria falar lá, eu recebi ligação em casa até 3 horas da manhã. Quem você pensa que é? Esqueceu que a igreja tem diretoria? Que a igreja tem secretaria? Você matou o pastor, enterrou, elegeu o substituto, deu posse. Quem você pensa que é? O Senhor disse: não responda nadinha. Quando a pessoa calava a boca, eu botava o fone no gancho. Tocava, era outra. Fizeram uma reunião de homens. Tudo a mesma coisa. Eu não respondia uma. Acabou de falar, telefone no gancho. Aí tocava, eu: alô, é da casa da pastora do dia? É ela? É. Aí entrava a mesma mensagem. E meu marido deitado assim no sofá. Meu marido não era pastor. Era diácono. A pastora era eu. Aí até que parou. E ele deitado no sofá e não quis jantar, não quis nada. Eu peguei um travesseiro, botei aqui no colo, botei a cabeça dele aqui, fiz uma oração por ele. Ele disse: ser pastor é enfrentar tudo isso. Eu não quero ser pastor. Eu disse: não fale nada, para não pecar. Deus sabe mais e age melhor. Ele dormiu ali. Eu nem levantei, deixei ele dormindo no meu colo. Quando chegou mais ou menos 3h30 da manhã, o telefone tocou outra vez. Ele acordou assim: não acabou não. Eu disse: calma, bem, calma. Deixa eu ver o que é. E fui atender. Foi um homem que ligou e disse assim: pastora, eu sei que seu coração deve estar aflito por tudo que aconteceu, mas eu estou te telefonando para te aquietar. Aquilo que Deus te usou à noite já aconteceu. O pastor tinha falecido. Pastor Silas indo para casa, no volante do carro, o hospital ligou, dizendo que desligou as máquinas, porque o pastor Santos faleceu. Então, o dia seguinte, que seguiria alta, foi enterro. E foi bem rápido do momento que a senhora falou no púlpito para ligarem para ele, né? Exato. À noite, ele procurou desfazer tudo que eu falei. Mas quando ele foi para casa, dentro do carro, o Espírito Santo mandou o hospital ligar para ele, dizendo que tinha desligado a máquina, as máquinas que estava no pastor, porque ele já estava morto. Nem chegou em casa. Já se cumpriu. Então, no dia seguinte, a alta que ele ia ter era para ser enterrado. Meninas, tem muita história. Esse é o momento mais importante desse vídeo. E se você chegou até aqui, escreva aqui nos comentários: Deus vai falar comigo. Aí eu vou saber que você é o escolhido, a escolhida de Deus, para ouvir a mensagem que eu tenho de Deus para a tua vida. Em 2024, eu gravei um vídeo com o mesmo título: Deus cala Silas Malafaia e fala poderosamente com ele no altar. Esse vídeo eu escolhi a mesma capa com o Pablo Marçal, o pastor Cláudio Duarte, o Silas Malafaia, porque quando eu assisti esse vídeo do Pode Crer, inclusive eu quero dar todos os créditos ao podcast Pode Crer e agradecer. Se o Pode Crer derrubar esse vídeo, a minha mensagem vai ficar gravada aqui. Se você não assistiu as falas do Pode Crer, é porque eles tiraram. E não tem problema, porque o mais importante é aquilo que Deus tem para falar agora. Eu quero recapitular com você como era a Igreja de Cristo antes de se envolver com tanta política. Você lembra dos anos 80, dos anos 90? Você lembra do avivamento, do mover de Deus no Brasil? Tudo isso passou. Hoje, o que nós vemos na maioria das igrejas são shows, luzes e a ausência total de uma pregação cristocêntrica. E hoje, os púlpitos são dominados por falas bolsonaristas. Quem não é bolsonarista não é cristão. A extrema-direita julgam que ser cristão é ser seguidor e apoiador de Bolsonaro. Essa é a mentalidade hoje do Silas Malafaia, que se corrompeu e vive hoje como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Talvez
Você pode estar muito bravo comigo, mas Deus trouxe você aqui nesse vídeo para você ser alertado. Cristianismo não tem nada a ver com política. Não estou dizendo, preste atenção, não estou dizendo que é errado se envolver com política. Todo mundo tem direito de fazer o que quer da sua vida. Mas eu estou afirmando que é errado você dizer que alguém não é cristão porque essa pessoa não vota em determinada pessoa. Que é errado você atacar as pessoas por causa de política. Famílias vivem desavenças por causa de políticas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, diz a palavra de Deus. Que voltemos ao primeiro amor. Que o evangelho de Jesus seja pregado. Evangelho não é política. E Deus não chamou pastor para ser político. Ou você é político ou você é pastor. Ou você prega o evangelho ou você prega Bolsonaro. Não dá para servir a dois senhores. A Bíblia fala isso. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Aqueles que brigam, que vivem metidos nessa politicagem, servem a Mamon, porque o interesse por trás de tudo isso dessa política é o dinheiro. Eu sou o pastor Elton Bueno e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Que Deus abençoe a tua vida e assista os próximos vídeos que vão aparecer para você. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo que eu falei do Silas Malafaia.